Então, vamos falar um pouquinho do projeto, né? Do plano, na verdade, que pretendemos, e daí... eu pensei, eu tinha compartilhado com o pastor Rubens o tema Abacuque. Sim. Normalmente fala-se de Jeremias, de Ezequiel, os profetas assim, né? Maiores e menores, não é por causa nem do tamanho, que uns eram altos, outros baixinhos, né? E nem também em grau de importância. Não é porque Isaías ou Ezequiel fossem mais profetas do que o Abacuque, né? Maiores ou menores é por causa da extensão do livro, porque eles escreviam em rolos. Então, se compararmos o rolo de Isaías, se esticássemos assim, o rolo de Isaías, o rolo de Ezequiel, o rolo de Jeremias, eles dariam mais ou menos a mesma extensão. Então, se pegássemos um outro rolo vazio, assim, sem nada escrito, e esticássemos ao lado do de Isaías, de Jeremias, mais ou menos na mesma extensão, ali caberiam os 12 profetas. É por isso que na Bíblia hebraica não são 12 livros. É o livro dos 12. Um livro só, né? Um livro só, ou seja, o rolo dos 12. Porque em um rolo que tem mais ou menos a extensão, o comprimento, assim adiante, de Isaías e Jeremias, cabem os 12 textos dos 12 profetas. Então, menores ou maiores é devido à extensão do texto. Domingo eu falei sobre... Porque profeta é profeta. Falei sobre profetas, esse mês eu vou falar sobre profetas e profecias, né? Em fevereiro agora na igreja, de domingo, e eu falei exatamente isso. Né? Só que é do tamanho do escrito, não, né, por ser maior ou menor, né? Sim. Só que essa observação que você fez aí eu não sabia. Os 12 estavam no mesmo rolo, eu não sabia. É porque... Os estavam separados. Na Bíblia hebraica nós podemos olhar, não são 12 Profetas, livros. É o rolo dos 12, o livro dos 12. Nesse sentido. Vamos fazer uma oração antes de começarmos. Eu pediria para o pastor Rubens, Pode ser? fazer essa oração. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós nos colocamos na Tua santa presença. Tu és bendito, Tu és um Deus santo e poderoso. Nós estamos, Senhor, iniciando esse ano de estudos. Nós somos discípulos, Pai, somos aprendizes, todos nós que estamos aqui, porque sabemos que o Teu Espírito Santo é o nosso professor. Que Ele esteja presente no nosso meio, que nossos olhos espirituais sejam abertos e que possamos aprender cada vez mais de Ti. Guarda as nossas vidas, aqueles que estão para chegar e também a nossa volta, Pai. Peço também que o Senhor já esteja conosco em todos os lugares por onde nós andamos. Em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos. Amém. Obrigado. Então, aí pensei que talvez trabalharmos o Abacuque. Sim. No primeiro módulo. E no segundo módulo, se vocês concordarem, continuarmos com os profetas. E aí poderíamos trabalhar mais um ou dois desses profetas menores que teriam vivido na mesma época. Nós fizemos algo parecido lá no IBB ano passado. Trabalhamos Oséias e depois Isaías, que pertenciam ao mesmo período, a mesma situação política. Só que Oséias está num país, que é Israel, e Isaías está em outro, que é Judá. Tudo bem? Prazer. Sério. Você fecha isso. Então agora talvez fazermos isso com Abacuque, Sofonias, Obadias, esse contexto. Para que isso possa nos edificar, né? Eu vou ler o plano de curso aqui, o projeto, enfim, o texto.
Sheila, depois eu vou incluir o pessoal no grupo, aí tudo que ele está passando aqui, a gente vai passar no grupo do WhatsApp, aí imprime tudo, né, que é o legal. curso, tá? Ótimo. Sério, o Abacuque, ele é contemporâneo de Jeremias? Sim, Jeremias, de Naum, de, assim, Sofonias, Obadias, provavelmente. Eles viveram na mesma época. Na mesma situação. Antes do exílio, né? Antes do exílio. Pouco antes do exílio. Pouco antes. Introdução. Em nossas vidas, quantas vezes nos questionamos a respeito das razões das coisas? E quantas vezes tais perguntas trazem à tona nossa sede por justiça? Estudar Abacuque suscita em nós perguntas semelhantes pelo direito e pela justiça. E igualmente nos anima no caminho da fé e da esperança em Deus. Aí eu cito Abacuque 3, um salmo. O que torna a mensagem desse profeta bem atual? Aliás, essa questão da justiça, da busca de justiça e do direito, muitas vezes queremos entender as coisas, por que essas coisas estão acontecendo, onde está a ação divina em determinadas situações. Nos questionamos tanto, mas essa sede, ela percorre toda a profecia da Bíblia. Nós já começamos com Oséias, tem Amós, tem Isaías, tem Miqueias, aí passa pela geração de Jeremias, de Naum, de Abacuque, e vem para a geração pós-exílica de Zacarias, de Malaquias, passa por João Batista, por Jesus. E hoje nós também levantamos muitas perguntas semelhantes. Abacuque é o tipo do profeta que ele sente a necessidade de resposta. Por isso ele pergunta, ele questiona, e Deus lhe responde. Nós vamos ver com detalhes isso no decorrer do nosso curso, quando nós lermos o texto. Né? Opa! Tudo bem? Tem mais gente aí? Tem ali de... Traz mais cadeira. Ai, por que vocês não estão na outra sala que é maior, gente? Hoje eu chego reclamando, né? Deixa eu colocar uma cadeira. Oi, professor, tudo bem? Desculpa. Tem mais pro fundo aqui, ó. Joga mais pro fundo. Na verdade, eu não esperava tantas pessoas. Mas a semana passada nós vamos descer. Ô tia, senta aqui, ó. Rapaz, Tudo bem? tudo bem? Sério. Vai sentar aqui, o Carlos. Se chegar mais alguém, é só vem pro fundo ali, quem tá na frente, que dá pra pôr mais uma Carlos, carteira. põe a carteira aqui. Prazer, seu Sérgio. Prazer é meu, tudo bem? Na verdade é pro fundo, tem que vir mais pra trás. Vem mais Não, pra- aqui tá, aquele põe aqui, ó. Aqui tá. Hoje nós estamos ajeitados, mas semana que vem a gente. Nossa, chegou mais um. Ô, Glória. Água no feijão. Coisa pequena. Chegando mais um. Acho que ele vai ter que descer antes. Prazer é meu. São Thomas, pega uma carteira. Eu vou ficar por aqui, faz, gente. Não, Thomas, se quiser. Não, fica aqui, fica. Dá pra ouvir? Dá nada. Aí dá pra ouvir ali atrás. Sem eu assistir da janela e história terrível. Tem que. Vai cair da A janela. rua Azusa. Pode cair. Assim, só posso propor uma questão aqui, de a gente começar às 7h30, porque a maioria das pessoas eu estou percebendo que não, 7h30. Né? Hoje eu saí mais cedo Aí, para chegar às 7h30. É. 7h30 ideal. Ainda está faltando o pop ainda. Ele disse que viria, agora por causa da chuva e tudo, né? Essa chuva trabalhou mesmo. É. Ele deve estar de carro. Quem pega trânsito, o trânsito tá ruim. Esse horário fica... Mas vamos lá. E eu disponibilizei os arquivos no grupo aqui do WhatsApp. É um grupo que tem, tá desde o ano passado. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar todo mundo. Aí hoje a gente vai fazer as anotações
Depois na semana que vem já está todo mundo no texto. Tá bom. Tá? Bom, então nós vamos dividir o livro de Abacuque. Hoje eu farei uma introdução à questão histórica, assim, para nós situarmos quando viveu Abacuque, qual é a situação. E a partir da semana que vem passaremos a leitura dos textos de Abacuque, na sequência, e até o dia 20 de março, quando vamos ler o Salmo, que é Abacuque 3, capítulo 3, e na última aula faremos as considerações finais, temas e reflexões a partir do livro de Abacuque, tá certo? É isso aí. Bom, qual é a situação histórica? O que está acontecendo lá em Judá? Na época, de fato, não é possível abrir o arquivo. Você está acessando a internet, seu celular? Mas eu tenho também nos arquivos aqui mesmo. Não, é porque eu percebi que tem que estar online. Ele tem que fazer uma... Mas eu estou online e não abre não. Não? Não. O meu, só na hora que eu deixei online, ele conseguiu converter. Manda pra mim. Bom, vamos ver. Quando nós estudamos Oséias e Isaías, eu vou partir desse ponto histórico para vermos o desenvolvimento até a época de Abacuque, tá certo? Qual é mesmo a época de Isaías e de Oséias? 700, a época você fala do quê? Mais ou menos 700 Isso. Século VIII, antes de Cristo. Quer dizer, Isaías está lá pelos anos 740 até 600 e alguma coisa, e 80, 90. Então, a última parte do século VIII. Vamos colocar aqui mais ou menos 740, que é 4, não é 9. Tá? Vamos chutar aí uns 680, mais ou menos, ou 690, antes de Cristo. Qual é o contexto dessa época, né? Nós temos aqui Israel, aqui é o Monte Carmelo, aqui nós temos o que no Novo Testamento será chamado de Mar da Galileia, ou Lago da Galileia, o Mar Morto. Israel estava dividido, havia dois países na verdade, o Reino do Norte e o Reino do Sul. Nós sabemos, pela história bíblica, que após Salomão o reino se dividiu em dois, né? Então, o Reino do Norte teria Samaria como capital, e um dos santuários famosos do Reino do Norte era Betel, que ficaria mais para cá, mais ou menos, né? E aqui temos Jerusalém, capital do Reino do Sul, que é Judá. Nesta época, bom, vamos puxar da memória, né? Algumas pessoas fizeram ali, estudaram os profetas, tal, me ajudem então. O que está havendo no Oriente Médio nesse período? Século VIII. Anos 700 e bolinha antes de Cristo. Guerras. Né? Guerras e disputas. Certo. Aqui tem o Iraque atual, né? O rio Tigre. A Bíblia cita o rio Tigre e o rio Eufrates. Bem do norte do atual Iraque, na época não era Iraque que se chamava, é Mesopotâmia, nós temos a Assíria, que é muito citada na Bíblia. A Assíria. A Assíria, com capital em Nínive, por exemplo, ela construiu um império. Então, quando estudamos os profetas como Isaías, Oséias, nós estamos vivendo nesse período da Assíria. A Assíria
ela se expandiu, ela dominou a Babilônia, que ficava mais aqui ao norte. O mapa está horrível, né? Dominou toda a região do sul do Iraque, e depois ela veio para cá, sentido o mar Mediterrâneo. Então ela passou a dominar a região da Síria, que em muitas versões da Bíblia é chamada de Aram, os arameus, os fenícios, todas essas cidades da costa, e veio para Israel e submeteu o reino do norte e o reino do sul. Ameaçou o Egito, que fica aqui na África, né? Então este é o palco, digamos assim, de nossa história. Só que nós sabemos que os impérios vêm e vão. Deus é eterno, o resto nada é, né? Então, os assírios, quando nós chegamos mais ou menos em 726 a.C., a Babilônia começa a se fortalecer. Ela ela faz a revolta contra os assírios e ela faz aliança com os medos. No livro de Daniel, nós temos a citação dos persas, dos medos e dos persas. Os medos viviam na região do atual Irã, do lado de lá do rio Tigre. Aqui meu mapa está horrível, né? Mas aqui é o rio Tigre e aqui é o que seria o Irã, o atual Irã, né? Os medos estão nessa região. Os babilônios mais os medos agora investiram contra a Assíria, que começou a ficar mais fraca, né? E o poder dos assírios na região de Israel e de Judá passou a, digamos assim, a titubear, né? Então eles foram obrigados gradativamente a se retirar da região. Por quê? Porque eles precisavam enfrentar a ameaça dos babilônios. Então o império é assim. Na época do profeta Isaías, o império assírio está lá no zênite. Ninguém ganha dos assírios. Os caras são bons de guerra. Só que, na época... Senaqueribe que está dominando. Senaqueribe, exatamente. Sargon, depois o filho dele que é Senaqueribe, Esarhaddon, Assurbanipal. Esses são os grandes reis assírios. Assurbanipal morre por volta do ano 600, desculpa, eu pus 700? Não, eu estou variando aqui. É 626. Nessa época é que vai morrer o rei Assurbanipal, que vai ser o último, né? Esses nomes estão no arquivo lá, que eu passei, se depois a gente conseguir, tá? Eu vou pôr aqui o nome dele, é um nome bonito, ó. Assurbanipal. Então, quando ele morre, os babilônios começam a revolução e o Império Assírio começa a ficar mais fraco. Vejam, a época de Isaías já passou, que a época de Isaías é essa aqui. Por volta de 100, 130, 100 anos antes desse momento. Oséias, Isaías, Miqueias, todos aqueles profetas, né? Agora começa a haver o problema de existir aqui um vácuo no poder. Porque sem a influência da grande potência assíria, que se retira, porque ela tem que enfrentar a ameaça que está no sul, aqui começa a ficar vazio de poder. Essa região norte tinha sido conquistada e transformada em província. Os assírios acabaram com o país chamado Israel, ou Efraim, né? Não existia mais, era uma província dos assírios. O sul era um país submetido aos assírios. Manassés, por exemplo, filho de Ezequias, ele se submeteu aos assírios. Por isso que alguns arqueólogos acham que o Judá prosperou.
Judá prosperou porque não teve que enfrentar uma crise militar. Então, pagando imposto para os assírios, gradativamente tinha um pouco de sossego, entre aspas, para poder tocar a vida. Viu, Sérgio? É exatamente nesse período aí que a mistura, né, dos assírios com, a gente pode dizer assim, os israelitas que estavam aí, e aí surge aquele problema do período de Jesus, dos samaritanos, que são impuros, que são... Exatamente. Né? Exatamente nesse período aí. No ano de 700, ou seja, 722 anos antes de Cristo, a cidade de Samaria, que era a capital do Reino do Norte, ela foi tomada pelos assírios e o país deixou de existir como país independente. Agora é uma província do Império. Como província do Império, terá governador assírio, a administração assíria vai estar aqui, né? E os assírios tinham essa política. Por exemplo, nós conquistamos o Brasil e nós movemos a população do Brasil para outro lugar, lá para o Canadá. E trazemos canadenses para morar no Brasil e misturamos tudo. É isso aí. Porque com isso vai enfraquecer a questão do nacionalismo, por exemplo. Aquela coisa de dizer, eu sou israelita e o assírio é um invasor. Eu já não sou mais israelita, eu sou um babilônio que foi colocado aqui pelo governo dos assírios. E misturou tudo. Eles tinham essa política. E com isso vão surgir os samaritanos, chamados samaritanos. Isso está em 2 de Reis 17. Então, o 2 Reis 13, que fala do rei, do rei que não atirou a flecha com força, para que o profeta manda o Eliseu manda puxar a flecha, é a Síria. Ele seria contra a Síria. Não. Na versão, por exemplo, na versão da Almeida, que geralmente é a que nós usamos, né, é Síria. Síria, a maior cidade, né? A cabeça, digamos, a maior cidade da Síria é Damasco. A cidade de Damasco. Agora, nós falamos aqui, o império não é sírio. O império é assírio. Ficavam aqui na região montanhosa do atual Iraque. Algumas versões da Bíblia, tipo Bíblia de Jerusalém, Bíblia Tebe, normalmente as Bíblias de versão católica, em vez de Síria, trazem Aram. Eu prefiro, porque daí faz bem a distinção entre os arameus, que são sírios, e os assírios. Na verdade, existem inscrições, existe uma inscrição que um rei assírio, Salmanasar, mandou fazer, né? E ele conta as batalhas que ele teve contra os países da Palestina. Ele lutou contra os sírios, que contra ele eram aliados de Acabe, rei de Israel. O Acabe enfrentou os assírios ao lado do rei arameu, sírio, do rei sírio. Então a gente confunde Síria com Assíria, mas são coisas diferentes, são países diferentes, nações diferentes. Dessa situação, dessa história, seria Aram. Isso, Aram. Aram tem Damasco como um centro, assim. Até hoje. E até hoje é a capital da Síria. Né? Enquanto que a Assíria já está na região, desapareceu, e está na região do atual Iraque, mas já não existe mais. Então aquela história em relação a que Israel jamais venceria a questão da flecha, seria contra Síria. Os arameus, Síria. Porque, de fato, quando os assírios, eles... porque assim, o império, ele tem... é um gráfico, né? Ele sobe, o poder se torna mais intenso e ele desce, ele sobe e ele desce.
Então, no século IX, ou seja, na época do rei Acabe, o rei assírio tentou ocupar a região. Ele conta vantagem, ele diz que ganhei de Acabe, ganhei de sei de quem, ganhei de sei de que lá, né? Mas a gente suspeita, porque acho que nenhum rei iria escrever assim: eu lutei contra Acabe, mas eu perdi a guerra. Mesmo que ele não tenha aquele sucesso todo, é óbvio que ele vai dizer: eu lutei contra Acabe e nossa, como eu fui poderoso. Mesmo que o nariz dele cresça, né? Porque ele está mentindo, mas não é verdade? Então, existem esses momentos. Agora, no século IX, por volta de 840, 830, por exemplo, nas inscrições assírias, Jeú é citado como alguém que leva tributo para o rei. Então, os assírios expandem, eles têm um domínio maior aqui na região. Na época, talvez, até do Jeroboão II, né, que é o descendente de Jeú, assim adiante. Só que há um momento em que os assírios precisam prestar mais atenção aos inimigos da Armênia, de outra região. Então, o poder deles enfraquece. E aí, esses poderes locais é que começam a brigar entre si, né? E provavelmente esse é o caso. Os arameus, como, por exemplo, Azael e os reis de Israel, vão disputar território. Então, há momentos assim, quando o império enfraquece um pouco, os países locais começam a brigar entre si por terreno, por território. Quando o império fortalece, o interesse desses países pequenos é impedir o avanço do império, então eles se unem. É política, né? O partido X, partido Y é um contra o outro, mas tendo em vista alguns interesses em comum, eles se tornam aliados em alguns momentos. É a mesma coisa. Política é política. Né? Certo? Sim. Então, acontece que esta fase do século VIII, né, ela terá grandes reis que vão até a morte de Assurbanipal. Só que o Assurbanipal, ao morrer, né, ele não vai deixar um império tão consistente. Os filhos dele, os descendentes, não vão conseguir segurar a onda de rebeliões. E é nesse sentido que a Babilônia começa a ganhar mais espaço. Em 614, mas antes de falar da Babilônia, vamos falar um pouquinho do vazio que fica aqui. É óbvio, não tem mais o poder do império, essas nações começam a querer ampliar o seu poder, né, os reis locais. Não existe mais reino do norte. Era uma província dos assírios, Samaria. Mas no sul nós teremos um rei chamado Josias, e esse rei, ele tem um projeto político religioso. Faz uma reforma, né? Faz uma reforma. A reforma dele é religiosa, deuteronomista, né? Provavelmente é o livro de Deuteronômio que eles encontram no templo, mas ao mesmo tempo é política. Ele centraliza todo o culto de Javé no templo de Jerusalém. Somos dois, hein? Não fica imitando não, cara. Dupla gospel, melhor que sertanejo. Fazer uma dupla. Então você está em vantagem, você tem aguinha, né? Ah, bom. Não seja por isso. Eu não sei se eu tomei nesse copo ainda. Depois eu pego. O rei Josias centraliza o culto em Jerusalém. Todos os santuários, seja de outros deuses, seja de Javé, né, de Deus, em outras regiões ele inutiliza. Tá? E aí ele começa a expansão para o norte. Ele vai profanar o altar de Betel, por exemplo, o cemitério lá de Betel. E assim ele começa a expandir para o norte a influência de Judá, o rei Josias. Isso mais ou menos, vamos chutar uns 630 a.C., né? Mais ou menos por aí,
porque ele assume o poder mais ou menos em 640. Portanto, é assim: a Síria enfraqueceu, o rei de Judá começa a expandir o domínio para o norte e a tentar fortalecer o seu poder, né, político, religioso e assim adiante, para construir aqui digamos, um Israel que ocupe toda essa região. Sério, essa questão das 10 tribos, praticamente nesse período, eles desaparecem, né? Por causa dessa questão que você falou, de levar o povo para lá e para cá. As 10 tribos desaparecem. Sim. Quando Josias, que é da tribo de Judá, né? Ele começa essa expansão para o norte, ele tenta trazer de volta alguns, sei lá, remanescentes das tribos, ou ele não consegue? Será que Então, os remanescentes das tribos que estão na região agora são samaritanos. São samaritanos, né? Eles São tudo misturado. Tudo misturado. Se bem que eu acho que o Josias tinha em vista também a expansão territorial, né? Sim. E aí ele vai absorver as populações do território no grande Israel. É porque tinha no inconsciente coletivo dos reis de Judá a figura de Davi e Salomão que, né, dominava tudo aí. Exatamente, Né? nesse sentido. E também porque mesmo na época assíria, quando houve a guerra contra o reino do norte ainda, muita gente do norte foi para o sul. Então muitos descendentes do povo do norte já vivia no reino de Judá. Ah, certo. O neto, o bisneto, né? E as culturas se misturaram, tudo. E nós falamos de alguns textos que foram levados para o sul, né? Sim. Por exemplo, o livro de Oséias, que foi produzido no norte, né? O livro de Amós, um núcleo, provavelmente, do livro de Deuteronômio. Aquela questão que a gente falou que o livro de Oséias é ressignificado no sul, né? É ressignificado. É isso. Né? Porque fala-se aqui do invasor, fala-se se você não quer seguir a Deus, quer dizer, esse país vai ser invadido, assim adiante, pelos assírios. Mas no sul, como que eles vão ler? Pelos babilônios, né? Quer dizer, o Deus que falou originalmente a Israel do norte por Oséias, fala Judá agora para uma nova situação. Né? Mas a mensagem é entendida. Essa igreja, como que está, essa sinagoga aqui, o templo, esse é o templo de Jerusalém? De Jerusalém. O primeiro templo? O primeiro. É o templo de Salomão. A distância do primeiro templo, só por curiosidade, do primeiro templo para aquela cúpula dourada lá, em Jerusalém, é muito distante? Não, eu estou falando assim, só por questão de região, é a mesma região ou não? É o mesmo lugar. É o mesmo lugar?